Gravando. Bom dia. Bom dia. Então, gente, calma aí que tá carregando. Como vocês estão nesse domingo chuvoso? Bom dia para quem tá acordando agora. Boa tarde para quem tá no trabalho. E boa noite para quem vai assistir isso aqui à noite porque tem preguiça, né? Mas fazer o quê? Vida que segue, né? Vai ser difícil, mas vamos tentar. Então, gente, a gente vai estudar um pouco sobre o sistema cardíaco. Primeiramente, nós iremos começar com o sistema cardíaco. Todo mundo, por favor, com um caderno. Lá na disciplina está escrito Fisiologia, página. Tá, na disciplina de Fisiologia, não tem página. Página. Ali no final, ali, sistema cardíaco. Então, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar um pouco sobre a introdução, a contração do músculo, o sistema de excitação e condução, o ciclo cardíaco, o controle autônomo do coração. Vamos falar um pouquinho sobre a circulação, sobre o sistema de excitação e condução da circulação e sobre o controle da pressão arterial. Então, primeiro, uma introdução sobre a anatomia. A gente precisa saber que o coração é composto por dois átrios e dois ventrículos, o átrio direito e esquerdo. Todos eles com duas artérias e duas veias. Tendo junto, quer dizer, todos eles não imaginam umas coisas assim, parado, outras coisas não. Então, vamos deixar meio assim. Internamente, eles têm duas válvulas. Quais são essas válvulas? Átrio ventricular e a válvula semilunar, tá? Continuando, vamos falar um pouco sobre a contração do músculo liso, do músculo cardíaco, quer dizer. Vamos pegar um laser, que eu tenho um apontador a laser. Vamos ler comigo. O músculo cardíaco é estriado, sendo sacrômero, sarcômero. Eles são unicelulares, contêm uma célula só. Também, como eles contêm uma célula só, eles têm discos intercalares. Como assim? O que é isso? Vamos supor que aqui tem uma célula cardíaca e aqui tem a outra. Então, tem discos intercalares. Entendeu? Qual que é a função deste disco? Ele é a junção que une uma célula cardíaca à outra. Mas aí vem quem que faz essa ligação? Quem que é o responsável por essa ligação? Quem que é o responsável pela essa transmissão de impulsos cardíacos? O responsável é os desmossomos. Aqui nós temos eles, os próprios. Então, aqui vamos falar um pouco sobre os desmossomos e a junção Gape. Gente, a junção Gape é importante, pois a força gerada por uma célula é transmitida para a outra. Então, aqui é a junção Gape. Vocês podem ver que ela não parece tipo um canudinho? Tá atravessando as duas células? Então, é por dentro delas, que vão passar e vão se espalhar a onda de despolarização por todo o tecido muscular cardíaco, por todo o coração. E nessa junção Gape, existe um monte de quadradinho que é actina e miosina. Que isso a gente vai ver um pouco mais para frente, como que funciona e tal. Mas vamos continuar. Então, o que é importante a gente saber desse slide? A gente é importante saber o que é desmossomos, que são tipo essas teias de aranha, com filamentos intermediários, que ele é responsável por fixação das células, todas as células cardíacas, todos os músculos cardíacos, perdão. Então, aqui está a contração e o relaxamento do músculo cardíaco.
O músculo cardíaco, igual qualquer outro músculo, ele tem a contração e relaxamento. Porém, todavia, entretanto, contudo, é um pouquinho mais complicado. Mas primeiro, vamos entender essa imagem. Separem essa imagem no meio. Aqui. Bem aqui. Vamos entender dois processos separadamente. O processo de contração e o processo de relaxamento, mesmo que eles dois vão estar intercalados, juntos ali no mesmo momento. Então, o que acontece? Aqui é o leque e aqui é o leak. Extracelular e intracelular. Vamos entender o que tem aqui. O RS é o retículo sacoplasmático. Nele, nesse retículo sacoplasmático, ele está dentro da célula cardíaca. Então, como que vai acontecer a contração disso? Vamos entender. Se vocês for pelo desenho ali do caderno e estiver estudando e estiver vendo o caderno, vocês vão ver que tem tipo uma montanha bem assim, ó. Sobe, assim e desce. O nome disso é platô. Por quê? Do platô, ele vai desencadear uma despolarização, que é o número 2. O número 1, desculpa, despolarizando. O número 2, o que vai acontecer com essa despolarização? Vai abrir canais voltagem dependentes de cálcio. Só que o que vai acontecer? Esse cálcio ele não vai ir e ficar solto aqui dentro do meio intracelular. Ele vai diretamente para um lugar específico, que é o retículo sarcoplasmático. Mas dentro desse retículo, ele já tem o cálcio. Ele já tem o cálcio. Então, o que vai acontecer? Vai entrar muito cálcio dentro desse retículo. Muito cálcio, muito cálcio. Vai chegar uma hora que esse retículo sarcoplasmático vai ter que sinalizar que ele precisa tirar esse cálcio de dentro dele. Tá muito cálcio, gente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar uma hora que vai acontecer o influxo do cálcio para o retículo sarcoplasmático. Então, vai acontecer o fluxo, quer dizer, daqui de fora para dentro. Dentro, o que vai acontecer dentro? Vai ter que sair, né? Porque tá demais. Então, vamos sair. Para que tem que sair? Para acontecer a contração. Então, ele vai sinalizar que precisa sair. E o que vai acontecer? A miosina, que é esse daqui, e esse é a actina. A miosina, ela vai se ligar na actina e ela vai, tipo assim, ela vai entrar bem profundo e vai fazer a ligação na actina. Quando acontecer isso, vai acontecer o processo de contração. Contraiu todo o músculo cardíaco. Aconteceu isso. Vamos entender de novo. Aqui a célula vai estar em platô. Vai acontecer uma despolarização. Com essa despolarização, vai abrir canal de voltagem dependente de cálcio. Dentro da célula, dentro do líquido aqui, vai ter o retículo sarcoplasmático, que ele já vai ter um pouco de cálcio armazenado. Então, o que vai acontecer? O cálcio vai chegar e vai entrar muito cálcio dentro dessa célula. Muito. Muito. E o que vai acontecer? Essa célula, esse retículo vai encher e vai sinalizar que ele precisa sair. Então, ele vai sinalizar para todo lugar, para todo o coração, que vai ter que acontecer a contração. E vai acontecer a contração depois que ele sinalizar que o cálcio vai sair. O cálcio saindo, a miosina, ela vai pegar e vai se ligar bem profundamente na actina. E o que vai acontecer com o músculo cardíaco? Ele vai pegar e vai acontecer a contração. Ok, músculo cardíaco contraiu. Agora esquece esse lado, vamos para esse lado, que é o relaxamento. O relaxamento, o que está lá? No caderno tem tudo essa descida, tem tudo isso aqui. O que acontece no relaxamento?
tem dois fatores que acontecem no relaxamento. Aqui. O que acontece no relaxamento? A miosina se solta da actina e ela vai como se fosse saindo da actina. Aqui vocês estão vendo que já tem um espaço aqui. O que acontece? Acontece duas coisas. Um pouco do cálcio que está aqui na miosina e na actina vai ser liberado e vai voltar para o retículo sarcoplasmático. Porque lembra que eu falei para vocês que aqui fica um pouquinho de cálcio dentro? Então ele vai voltar para ser armazenado. E o que não for armazenado vai sair. Só que nesse processo de sair, ele vai sair e ao mesmo tempo que esse sair, vai acontecer o quê? Uma bomba de cálcio. Vai acontecer uma bomba de cálcio. E aqui temos também a nossa bomba de sódio e potássio. Então, o relaxamento é o quê? É quando a miosina se solta da actina, um pouco do cálcio volta para o retículo sarcoplasmático para ser armazenado. O outro vai para fora, acontecendo uma bomba de cálcio, de sódio e potássio também. Beleza? Agora vamos continuar. Sistema de condução e excitação. Existe o nodo sinusal, nodo sinoatrial, qualquer nome que você quiser usar. Nodo, qualquer coisa que você quiser usar, fique às vontades. Então aqui eu vou explicar o que é cada um é. Esse daqui, gente, esse de azulzinho aqui no início, é o nodo sinoatrial. Essa daqui, gente, são as veias internoidais. Esse daqui, gente, é o nodo atrioventricular. Esse daqui, ó. O feixe atrioventricular e as fibras de Purkinje. Eu não sei falar esse nome, também não vou aprender não. Essas fibras aqui, fibra de Purkinje. Agora nós vamos fazer um vai e vem que a gente vai entender o que é, o que ele faz. Nodo sinusal, sinoatrial, gera espontaneamente o potencial de ação. Veias internoidais conduz o potencial de ação para todas as partes do átrio. Nodo atrioventricular retarda o potencial de ação em 0,12 segundos. Feixes atrioventriculares conduzem o potencial de ação dos átrios para os ventrículos. Fibra de Purkinje, eu vou falar isso, conduz o potencial de ação para todas as partes do ventrículo. Vamos usar essa imagem. Vamos entender o que está funcionando nesse Paranauê aqui usando essa imagem. Aqui está o nosso nodo sinoatrial, nodo sinusal, nó, o que você quiser chamar dele que tenha nó e termine em atrial ou sinusal, você pode chamar. Então, o potencial de ação aconteceu aqui. Por quê? Porque o nó despolariza. Ele vai despolarizar e vai acontecer o potencial de ação. A partir do momento que aconteceu o potencial de ação, o que as veias internoidais vão fazer? As veias internoidais vão transmitir esse potencial de ação para os átrios. Ó, veia internoidal aqui e veia internoidal aqui nesse outro átrio. Foi conduzido, irrigou todo o átrio. O potencial de ação passou por todo o átrio ali. Para onde que ele vai? Eles vão para o nodo atrioventricular. E o que esse nodo atrioventricular vai fazer? Ele vai retardar em 0,12 segundos esse potencial de ação para descer para o ventrículo. Então, o que vai acontecer? Retardou, ficou aqui 12 segundos. Então, quer dizer que o potencial de ação já aconteceu em cima e está aqui embaixo esperando. Quando ele liberar, quando o nodo atrioventricular liberar esse daí para as fibras atrioventriculares, elas vão vir aqui, ó. Bem aqui. Liberou para as fibras atrioventriculares, o que vai acontecer? Vai liberar para os feixes de quê? De Purkinje, que vai liberar para todo o ventrículo. Então, olha só. Vamos entender agora resumidamente. Nodo
sino atrial, ele que vai mandar, ele que vai liberar o potencial de ação. E nele que vai sofrer a despolarização. Vai se espalhar por todos os átrios, usando o quê, gente? As veias internoidais. Se espalhou por todos os átrios, ele vai chegar aqui no nodo atrioventricular e vai ficar parado por 0,12 segundos. Depois, ele vai vir para o feixe atrioventricular, que é esse daqui, ó. Feixe atrioventricular. E ele vai descer aqui pelos ventrículos, só que ele não vai se espalhar. Quem vai se espalhar pelos ventrículos é as fibras de Purkinje, que vai se espalhar pelo ápice, pela parte do ápice do coração. Ciclo cardíaco. Essa parte aqui, gente, é mais chata, mas eu vou deixar uma frase motivacional, tá? Isso aqui só é para confundir a cabeça de vocês mesmo. Nossa, tem até pressão da horta. Tá. Isso daqui, gente, eu deixei aqui meio que por deixar, mas é o que a prof passou no quadro praticamente. Onda P, contração auricular, complexo QRS, contração ventricular, onda T, repolarização ventricular. Mas eu tenho essa imagem aqui que eu amei, que eu adoro, nós vamos usar ela. Vamos ler lá no caderno. A prof colocou que a onda P despolariza a concentração e acontece a contração atrial. Quando acontecer a onda P, vai despolarizar e vai contrair o quê? Os átrios. Os átrios ficaram contraídos. Então, pode ver aqui que, ó. Tá aqui. Tempo entre o início da despolarização atrial e ventricular. Então, despolarizou o átrio, que vai ficar despolarizado só. Se lembra? Porque quem que é o principal responsável por isso? Que é chamado de marca-passo, são os nodos. Nodos, o que você quiser chamar. Coisinha que cuida. Contração, a contração ventricular. Então, o que aconteceu? Os átrios já contraíram e se polarizaram. Então, o que vai acontecer? Os ventrículos precisam. Então, ó, que começou, despolarizou, chegou aqui no R. Vai acontecer todo o processo de despolarização que vai repolarizar e vai acontecer aqui o relaxamento ventricular. Relaxamento ventricular. Então, ó, vamos entender de novo, gente. Aqui, ele fez a despolarização dos átrios. Aqui, ele despolarizou o ventrículo, contraiu o ventrículo, e aqui, ele repolarizou e aconteceu o relaxamento do ventrículo. A onda T já é a repolarização ventricular, já é o final de tudo já. Entendeste? E aqui tem falando todas as outras coisas, como que é um ciclo cardíaco um com outro, a frequência cardíaca, conjunto de despolarização e repolarização, acontece da onda Q, a onda T. Então, qual que é, se cair na prova, a onda P fala sobre a despolarização dos ventrículos? Não. A onda P ela só vai despolarizar os átrios e vai contrair os átrios. Última vez usando essa imagem agora. É igual tá aqui, só que sem essa escrita. A onda P vai despolarizar os átrios e vai acontecer o quê? A contração atrial. A onda Q vai acontecer uma despolarização do ventrículo e a contração ventricular. A onda QRS vai acontecer isso. E aqui vai acontecer a repolarização e o relaxamento dos ventrículos. Então, a onda P é do átrio e a QRST é ventrículo. Beijo. E aqui tem aquele desenho lá sobre o controle autônomo e o controle autônomo do coração. Agora a gente vai voltar lá naquela parte que a prof falou do luta e fuga, do simpático e parasimpático.
A gente só precisa entender algumas coisas. Tudo que está lá no caderno eu vou falar agora para vocês. Essas são aquelas bolinhas que a prof desenhou. Esses aqui são aqueles fios laterais que a prof desenhou. E aqui é o vago que ela desenhou. Só que, gente, vocês têm que entender que o vago é o nervo parasimpático, tá? O vago é o parasimpático. E esses são simpáticos. Nodo sinoatrial e nodo atrioventricular. Vamos colocar num caso. O parasimpático. Você está correndo e seu coração está acelerado. O que, que vai acontecer? Os nervos parasimpáticos que estão aqui perto, o nodo sinoatrial e os nervos parasimpáticos vão ter uma reunião e vão conversar. Esse coração ele precisa parar um pouco, desacelerar ele. E o que, que vai acontecer? Eles vão chegar na conclusão que vão ter que ativar acetilcolina, que é para esse coração parar. Ativou a acetilcolina, o que, que vai acontecer com esse coração? A frequência cardíaca dele vai diminuir, o débito cardíaco vai diminuir e a força de contração vai diminuir. Então, esse coração vai entrar no estado de relaxamento. Por quê? Porque o parasimpático ativou os nodos que eles decidiram ativar a acetilcolina. E se é o simpático? O simpático a gente sabe que é luta ou fuga. Então, aqui eu já deixei. Esse daqui é para voltar ao normal, esse é luta ou fuga, noradrenalina. Que nem a prof sempre fala, você está lá, você vai ser saltado, você ou bate ou corre. Então, quem que vai ativar? Não vai ser os parasimpáticos. Porque se ativar os parasimpáticos, ele vai ficar mais parado do que ele está. Então, vamos ativar os nervos simpáticos. Pode ver que os nervos simpáticos, ele está em toda a parte do coração, que é para isso mesmo que ele veio. E o que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar a força de contração, ele vai aumentar o volume de bombeamento desse coração e ele vai aumentar o débito cardíaco desse coração. E assim a pessoa vai conseguir correr ou matar o cara. Continuando. A circulação. Aqui embaixo, por favor, tá? Estou aguardando todos completar esse coração lindo, maravilhoso. Ai, que bonitinho. Circulação. Esse é bem fácil. A circulação é composta por artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veia. Então, aqui tem aquele desenho que nós todos odiamos e amamos, que é da pequena circulação para a grande circulação. Então, para a grande circulação, sai dos átrios, sai dos ventrículos, sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo, acontece a troca gasosa no corpo. Então, aconteceu a troca gasosa. Vai acontecer aonde que acontece a troca gasosa, gente? Depois que acontecer a troca gasosa, aí vai voltar para o coração. Depois para a pequena circulação, vai para os pulmões. Acontece a troca gasosa aonde? Então, tipo assim, isso aí é coisa que a gente já é para saber. Mas tem aqui. Controle da pressão arterial. Aqui eu deixei algumas frases motivacionais. Então, agora, quando a gente falar de PA, vocês vão esquecer o potencial de ação. Então, o que é pressão arterial média? A pressão arterial média, ela é 100 milímetros Hg. Eu não sei o que é Hg, mas eu vou descobrir o nome para vocês. Mas a pressão arterial média é determinada pelo quê? Como que eu determino a pressão arterial média? Então, nós determinamos pelo volume sanguíneo, pelo débito cardíaco e pela resistência periférica distribuída relativamente no sangue. Então, são todos esses valores que a gente descobre a nossa pressão arterial média. A pressão arterial, ela tem dois meios, a resposta rápida e a resposta lenta. Essa daqui é a resposta rápida, essa e essa. Vamos falar sobre a resposta rápida. A pressão arterial subiu, pressão sanguínea subiu. Então, vai acontecer disparos dos vasoreceptores nas artérias carótida e na aorta. Vai acontecer o disparo lá. Eles vão falar, opa, tá saindo, olha, vamos ter que dar um jeito. Então, os neurônios sensoriais, que são esses aqui, vão mandar lá para a central de controle. Que é onde é a central de controle? No bulbo.
Então, eles vão tomar a decisão se eles vão ativar a atividade simpática ou eles vão ativar a atividade parasimpática. Vamos supor que esse cara está correndo muito. Então, nós precisamos ativar a atividade parasimpática. Vai ser ativado. O que vai acontecer com esse cara? Quando aumentar a atividade parasimpática, vai diminuir a frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca, vai diminuir a força de contração. Diminuindo a força de contração, iremos diminuir o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, a pressão sanguínea vai diminuir e a pressão arterial vai diminuir. Mas e se a gente está de boa e precisa correr? E aí? Então é aqui, ó. Vamos regular a pressão da atividade simpática. O que vai acontecer com o nosso coração? Ele vai sofrer vasodilatação, que vai diminuir a força de contração, mas vai também diminuir a resistência periférica. E a pressão sanguínea vai cair. Isso é um sistema de retroalimentação negativo. Mas isso não é o caso. Então, conseguiram entender? A pressão arterial sobe, vai nos baroreceptores. Os baroreceptores vão chegar na central de comando. Central de comando vai tomar a decisão: atividade simpática ou parasimpática. Se for parasimpática, vamos diminuir a força de contração, vamos diminuir a frequência cardíaca e o débito cardíaco. A pressão vai baixar. Se for a simpática, vamos fazer vasodilatação, vamos diminuir a força de contração, vamos diminuir a resistência periférica, a pressão vai baixar. Uma resposta lenta. O que acontece? Aumentou o volume de sangue. Então, vai fazer a pressão arterial aumentar. O que vai acontecer? Os nossos baroreceptores vão sinalizar o quê? O rins, para ele fazer o quê? A excreção de líquido na urina. Para ele aumentar a excreção de volumes. Só tira esse menos aqui, gente. Esquece isso aqui, tá? Vai aumentar a excreção de líquidos na urina. Que vai fazer com que o volume de líquidos extracelulares diminua. O rins vai fazer a compensação e o volume de líquido vai diminuir. E o que vai acontecer com a pressão arterial? Vai voltar para o normal. Aqui tem uma pergunta. Qual é a resposta que mais compensa para o nosso cora? Todas. As duas respostas ele necessita. A lenta e a rápida. Mas a rápida é mais fácil, né? Então aqui tem uma carta. Agradeço a vocês pela confiança em mim depositado. Beijos. Vamos que vamos. E aqui eu deixei uma imagem muito linda. E aqui existe algumas perguntinhas. Qual a função do sistema cardiovascular? Uau! Qual a função isolada do coração e dos vasos sanguíneos? Explique os dois circuitos sanguíneos. O que são válvulas cardíacas? Sua localização e função. Por que a velocidade do fluxo de sangue é menor nos capilares? Por que isso é importante? Defina a pressão sanguínea. O que mantém o fluxo sanguíneo nas artérias e na veia? O que são células marca-passos? O que é o sistema de Pünger? Qual estrutura o compõe? Explique a fase do potenciação gerado no nodo sinoatrial. Como o sistema simpático e parasimpático interfere na atividade do nodo sinoatrial. Por que a velocidade de condução do potencial de ação no coração é lenta e no nodo sinoatrial? Por que a velocidade de condução do potencial de ação no coração é lenta? No nodo sinoatrial é rápida. Por que? Calma. Porque a velocidade de condução do potencial de ação no coração é lenta no nodo sinoatrial e é rápida nas fibras de Pünger. Explique a fase do potencial de ação no miocárdio. Então, todas as fases do PA no miocárdio. Beijos de luzes e até a próxima. Interromper.